Tudo sobre agachamento sumô. E nesse vídeo a gente vai destrinchar esse exercício para você entender quais são os erros, claro, para você não cometer, qual é a forma certa e se existe alguma forma de intensificar esse trabalho. Ele é, na verdade, uma variação de um levantamento terra. Então, o que a gente vai pensar por levantamento terra? Normalmente a gente coloca anilhas de 20 kg na ponta da barra, tá? Na ponta sim, né? Na barra. A proposta dele é esse exercício aqui, ó, certo? Calma que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Beleza. Com o tempo, alguns atletas começaram a colocar a mão para dentro aqui, ó. E começaram a fazer assim. Depois, começou a se perceber que se afastasse mais a perna aqui, ó, ficava ainda mais confortável. Então, hoje a gente tem o levantamento terra sumô, beleza? Por conta dessa posição. Principalmente as meninas gostam de utilizar com halter. Mas é levantamento terra ou é agachamento? Como é que é? Os dois. Tanto o levantamento terra quanto o agachamento. Mas o exercício que você vai ensinar, qual que vai ser? É o mesmo nome. E aí, as meninas fazem isso, né? Ó. Tá? Agora, se tem diferença de um para outro? Tem. Um é com barra, o outro é com halter. Eu sou espiada, vou lá. Ou você pode também chamar de levantamento sumô. E aí o sumô, por que vem desse negócio de sumô? Basicamente porque é uma posição que lembra uma posição de um lutador de sumô, beleza? Na luta de sumô eles saem dessa base aqui, ó, para atacar o oponente. E aí eu, com todo esse shape meu que lembra muito um lutador de sumô, né? Parecido mesmo. Ô, mano, era uma zoeira, né? Ah, foi mal. Gente, vamos começar a aprofundar. Primeiro, é um bom exercício para quadríceps, é um bom exercício para glúteo. Por isso que a mulherada adora. Por que as meninas gostam muito de fazer com peso assim, ó, com halter? Porque tem uma percepção, entenda, uma percepção de maior encurtamento da fibra do glúteo. Tá bom? Agora eu sinto mais mesmo quando eu faço com halter. Então faça. Por exemplo, você quer ver? Tava hoje numa academia, a mulher de um amigo tava fazendo com dumbbell. Literalmente, assim, de longe tava muito fácil para ela. E aí eu montei uma barra e pedi para ela fazer com barra. Porque com barra você tem facilidade para colocar mais carga, etc. Com peso às vezes fica meio limitado. Por mais que algumas academias tenham alguns suportes e tal que são bem legais, que dá para colocar anilha e tem um pegador, e puta, aí é show, né? Dá para fazer bem da hora. Mas se você não tiver, é melhor você fazer com barra, certo? Vamos para os principais erros desse exercício? Então, o primeiro erro, que ele na verdade é um desconforto grande, né? É você pegar de uma forma que o seu braço fique batendo no joelho ou o seu joelho batendo no braço na hora que você está fazendo. Então, se você pegar assim, ó, percebe que ele encosta aqui, ó, é horroroso. Qual é a ideia? Ou você afasta mais a perna, ou então você fecha mais o braço. A proposta é que ele não atrapalhe um ou outro, tá? Olha lá. Certo? Isso, quando a gente vai pro halter, já naturalmente não vai acontecer. Por quê? Porque você é obrigado a pegar fechado, certo? Então você não tem grande problema aqui, tá? Mas esse é só uma coisa bem simples de ajustar. O que vem agora, que é o grande problema, é a lombar. O que muito acontece? Olha a minha lombar, ó. Percebe que ela arredonda? Sim. É como se eu estivesse subindo com ela. Pensa assim, ó. Pensa que tem um cabo me puxando para cima. E quando eu faço desse jeito, é como se o cabo estivesse preso na lombar, me puxando para cima. Não é isso que deve acontecer. O cabo deve estar preso aqui em cima, no tronco, me puxando para cima. Olha só. E, gente, aqui eu vou demonstrar o certo, porque o peso, se eu fizer o errado, eu tenho já meio medo de me machucar, tá bom? Ao invés de eu subir com a minha lombar aqui, ó, olha o que acontece, ó. Certo? Então a gente começa a perceber que a lombar ela tá estável lá embaixo e o tronco tá subindo como se fosse um bloco sólido. E aí tem mais esse, que na verdade esse não vai acontecer lá na barra, por conta da barra bater no chão mesmo, mas aqui acontece. Quando a galera coloca step para aumentar a amplitude e, no final das contas, ela não tem essa amplitude. Então, olha só, vamos de novo lá na lombar e no quadril. Quando eu desço,
ele precisa se manter encaixado aqui, ó, certo? Olha o que vai acontecer se eu descer mais para pegar o peso, ó. Percebeu? E aí a gente já falou disso bastante até no agachamento, né? Que você não deve descer tanto, porque senão a sua lombar, ela vai arredondar e você vai forçar ela. Então, muito acontece da galera colocar o step, porque, Larson, eu quero fazer mais com mais profundidade, com mais amplitude. Então, mas pode ser que você não tenha essa amplitude toda para fazer. Por exemplo, no meu caso, eu não preciso do step. Se eu fizer aqui, ó, é o ideal. Ou seja, com o peso no chão, para mim já vai dar. Porém, se eu pegar um peso grande de 40 quilos, 60, 70 quilos, esse peso ele é grande. Aí ele vai sair do chão, ele vai ficar mais alto. Aí pode ser que eu precise. Você conseguiu entender com a ideia? Você tem que ajustar para quê? Você tenha uma amplitude boa, de acordo com o seu quadril, de acordo com o que você tem de flexibilidade. E não forçar a barra, que senão você vai se machucar. Então a gente vai agora para a forma certa de fazer. E aí tem um detalhezinho que eu aprendi com a galera do Powerlift, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Você quer ver? Vamos aqui para a barra. Normalmente se pensa muito. Eu pego aqui, eu inclino um pouco o corpo, eu inclino muito, eu inclino pouco. Tipo, qual é a posição ideal do meu corpo para eu fazer esse exercício? E aí os caras me trouxeram a resposta. Pensa o seguinte, quando você for fazer, eu preciso que você pense, primeiro, a barra é um peso livre, o vetor de força vertical. Então, o meu braço, ele precisa estar completamente vertical, para que esse peso, ele venha cair no meio da minha escápula, tipo na minha cintura escapular mesmo, nessa região. Então, se eu pego aqui, ó, e inclino muito, o meu braço está inclinado para frente. Se eu passar uma reta completamente vertical da barra para cima, o peso ele vai estar batendo mais ou menos aqui, né? Ó. Ou seja, vai estar fazendo mais força nessa região. Se eu inclino demais para trás, percebe que agora o vetor de força ele ficou para fora do meu corpo até? A ideia é que ele fique lá na cintura escapular. E aí aqui, mais ou menos nessa posição, eu sinto que está exatamente no meio das minhas costas. E aí sim, você encaixa o quadril, sobe, encaixou. Pode tocar. Vai ser difícil mesmo no começo, você entender essa parada da posição do tronco. Se você tiver alguém para te ajudar é melhor, mas você tem que sentir que o peso ele tá puxando as suas escápulas. Aí sim, aí tá no lugar certo. E essa é uma dica, mano. Caramba, quando você encaixar, você vai perceber que você vai conseguir manipular cargas muito maiores, só por conta disso. E claro, a mesma coisa vai se aplicar aqui com peso, né? Porém, com o peso é um pouco mais difícil você errar nisso. Então, é mais complicado você pegar aqui, né? Ó. Naturalmente, você já acerta mais aqui. Mas ainda assim, é importante que você sinta o peso. E se você fizer isso, ó, você vai sentir que ele está exatamente nas escápulas fazendo força para afastar elas. Se ele estiver fazendo força ali, tá perfeito. E aí, como o próprio nome do, vamos dizer assim, da playlist é como você fazer certo, como você não errar e como você intensificar, o que você pode fazer aqui para intensificar o trabalho é uma contração de glúteo isométrica no final. Então, ó, vem comigo. Você vai subir, quando você chegar no final, é contrair o glúteo e empurrar com o glúteo, média 3 segundos, e aí você desce. Ó. Um ponto importante, a galera faz isso, sobe, contrai, 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 solta para descer. Não, você vai subir, contrai, 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 mantém contraído e você vai descer. Então, ó, vamos tentar ver se dá para ver a movimentação do glúteo fazendo isso. Ó, glúteo contraído, certo? Ó, consegue perceber que ele relaxou? Dá um close lá, Rani. Ó, tá relaxado, contraiu. Percebe que contraiu? Dá para perceber? Agora, ó. Contraiu, relaxou. O que o povo faz? Contrai, relaxa e desce. Ó, contrai, relaxa para descer. A ideia é essa, ó. Se liga agora. Contraiu, contraiu, contraiu e desceu contraído. Ó. Consegue perceber que ele não muda?
ele se mantém o tempo inteiro contraído, aí você vai ter um puta trabalho de glúteo legal pra caramba. Sabe quando você quer fazer o número 2 e não pode? Aí você tranca. É tipo isso, dá uma trancada. Tranca e faz o exercício que funciona. Vai sentir bem o glúteo. E aqui você viu o levantamento sumô. Tem um programa chamado Pernas e Fundini que eu bato demais na coxa e no glúteo. Mulherada adora, alguns homens também gostam, mas bate muito nesses dois. Você precisa conhecer. Ele tá lá dentro do Iridium Academy. Então você clica aqui embaixo, conhece lá por 7 dias grátis e depois disso paga R$ 29,90 para ter acesso a todos eles. Não é só o Pernas e Fundini, é a todos eles. Bifit, obrigado demais por mais um vídeo. Aqui nessa playlist tem todos os exercícios, como você fazer certo e como intensificar. E claro, o que você não pode fazer porque tá errado. Então assiste aí.